E nós vamos falar mais sobre todas essas declarações do presidente Bolsonaro com o nosso comentarista aqui da PAN, Paulo Pozonoff. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Paulo, a gente vê o presidente Bolsonaro agora assumindo uma outra postura em relação ao Centrão, admitindo desde ontem que ele é Centrão mesmo, que ele não vê motivos para essa discriminação, de se questionar o Centrão, que as pessoas escolheram, votaram, escolheram quem queriam ver lá no Congresso, mas isso acaba afetando ainda mais aquela postura do presidente da época de campanha, que ele era o antipolítica, que ele era um defensor aí sem trégua do combate aí à corrupção, e nós sabemos de todos os envolvimentos do PP. Ciro Nogueira já teve processos também na Lava Jato, então esse discurso vai perdendo força e a gente vê até entre a base do presidente um certo constrangimento desde antes, quando teve essa proximidade do Centrão, só que agora o Centrão está no governo também, não é? Denise, parece que é uma história típica, o bom filho a casa torna, né? Eu me surpreendi tentando sempre encontrar algo de bom aí nas pessoas. Pelo menos eu admiro a certa franqueza do presidente Jair Bolsonaro em se assumir como centrão. O triste dessa história toda é que ele foi eleito com uma plataforma, um discurso, até uma retórica que tendia mais à direita conservadora liberal. Essa direita conservadora e liberal está um tanto quanto constrangida com a nomeação do senador Ciro Nogueira e com a admissão aí do presidente Jair Bolsonaro de que ele sempre foi um centrão. Só que existe, claro, uma base aí que o apoia a despeito de tudo. A esperança toda é de que o presidente Jair Bolsonaro estivesse se aproximando, reaproximando, voltando aí ao centrão para garantir a governabilidade e também o voto auditável, né? Que é essa grande controvérsia que vai se arrastar pelos próximos meses, aí até ter uma definição. Mas ontem mesmo, na live, o presidente já admitiu que o voto auditável é uma possibilidade remota. Então, me parece que essa volta do presidente Jair Bolsonaro ao PP na verdade, o bom filho, o filho voltando a casa. Agora, ele vai perder muito da argumentação que teve na campanha de 2018, essa questão de combate à corrupção, porque Sérgio Moro saiu do Ministério numa briga direta com o presidente, inclusive processos envolvendo os dois. Houve um desmonte da Lava Jato exatamente no governo Bolsonaro e outras propostas que passaram no Congresso que protegem muito mais os políticos, que minimizam o potencial de um processo, não é, de punições para os casos de corrupção. Então, e houve muita participação do Centrão nesse processo, né? Todos aqueles projetos que se imaginava que poderiam garantir a continuidade de um controle maior de uso de verba pública, tudo isso vai sendo desmontado, né? Como um mau jogador de xadrez, aí o presidente Jair Bolsonaro se expõe, ele está apostando todas as suas fichas na narrativa de que não há corrupção no governo Jair Bolsonaro. E é uma narrativa que até aqui vem se mantendo, mas a gente sabe que tem uma CPI aí da Covid ávida, né, por encontrar qualquer escândalo. Eu acho muito perigoso o presidente Jair Bolsonaro apostar todas as suas fichas nessa narrativa, que por mais que ele não esteja pessoalmente envolvido em corrupção, ali qualquer caso de corrupção envolvendo os seus subordinados diretos vai acabar respingando nele. Agora, o respeito e a elegibilidade do eleitorado lavajatista, o presidente Jair Bolsonaro, eu sinto que já perdeu. A grande aposta dele, a meu ver, ainda continua sendo, o grande trunfo dele continua sendo o antipetismo. As pessoas não querem que o Brasil tenha Lula de volta no poder, porque todas as outras armas aí que o presidente Jair Bolsonaro tinha, todos os outros trunfos, vão ficando pelo caminho. A gente ainda tem 1 ano e meio até as eleições de 2022.
Vai ter muito questionamento também pela forma como ele conduziu a pandemia, não nessa questão de liberação de verbas, o que se discute muito do uso que foi feito pelos estados, isso é alvo de investigação e tem de ser investigado mesmo, que a gente já viu várias irregularidades, operações da Polícia Federal, mas a postura mesmo do presidente, aquelas frases dele que ficaram muito conhecidas e a gente sabe que mesmo quem não acompanha o noticiário no dia a dia, vai ver isso muito exposto nas campanhas eleitorais. As campanhas eu acho que tem uma adesão maior, aquele momento lá em que se fala muito sobre isso, se coloca as imagens e a posição do presidente. Ele teve falas muito polêmicas, ele foi contra a máscara, ele deu uma vacilada na questão das vacinas, até hoje questiona. Eu acho que isso pesa num país que teve tantas perdas com a pandemia também, não é, Paulo? Denise, eu acho que, eu não sei se essa narrativa da pandemia, ela vai conseguir se prolongar até as eleições. Afinal de contas, ainda falta um ano e meio, né? Mas realmente existe bastante controvérsia aí. Mas nesse ponto específico da pandemia também existe muita concordância, né? O presidente Jair Bolsonaro ele não conseguiu realmente unir o país, mas existiu muita controvérsia no caso aí das vacinas, das máscaras, principalmente dos lockdowns. Nesse caso, eu até admiro aí o presidente Jair Bolsonaro, que assumiu uma postura, e uma postura mais até quase libertária, né, e bem à direita. Nesse caso, ele não foi centrão, ele não foi fisiológico, ele não ficou ali em cima do muro esperando para ver para onde soprava o vento, para perceber que tipo de lucro político ele teria daquilo. Nesse caso, ele assumiu uma postura, pode ser até uma postura de risco, na sua avaliação na minha, eu acho que é um pouco menos nesse caso específico da pandemia, mas aí ele assumiu uma postura. O mais complicado mesmo é ele se aliar aí ao que há de menos firme, menos sólido da política brasileira, que é essa tal velha política representada pelo Ciro Nogueira, que age de acordo com os ventos, de acordo com os interesses próprios, que não tem realmente um princípio, né, um alicerce moral, ideológico, palpável, tangível, e que o eleitor respeite, no qual o eleitor acredite. E a gente vê muito as discussões, então, dessa proximidade do presidente Bolsonaro com o Ciro Nogueira, com o PP, que é assim, pode fortalecer em determinadas matérias, garante uma base de apoio no Congresso, mas, ao mesmo tempo, eles têm força, os partidos relacionados ao Centrão, não é só o PP, para impor ao governo mudanças em projetos relevantes. A gente tem visto muito isso acontecer, até na definição de pautas prioritárias, como a questão do orçamento. Isso aconteceu em relação à Eletrobras, a gente fala dos jabutis que eles colocam, porque eles têm muita força política e político experiente, né, que sabe jogar o jogo da política, aquele jogo que a gente não gosta muito do toma lá da cá, mas que consegue dominar determinadas comissões, que consegue agir naquelas negociações de bastidores e impor determinadas posições, não é? Isso acaba fragilizando o governo em algumas pautas que podem ser relevantes, não é? Até na própria questão do voto auditável, né? A gente já vê aí na live uma mudança pequena, mas de postura do presidente, já apontando aí para a possibilidade dessa PEC não ir nem a plenário, né, e não ser aprovada, e não ter nenhum efeito nas eleições de 2022. Então, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro, a gente tem essa visão de que ele é um rei ali, de que ele dá as cartas, ele tem poder de manobra dentro do governo, e chamar o Ciro Nogueira para dentro do governo seria uma estratégia nesse sentido, de aprovar o que ele quer no Congresso, mas talvez ele acabe guiado, na verdade, por esse Centrão, acabe refém, e talvez o Centrão acabe impondo aí as suas próprias pautas, inclusive nessa questão do voto auditável, que, pelo que eu tenho percebido, né, da reação da base bolsonarista, é a grande esperança dessa base, de que o Ciro Nogueira tenha sido nomeado justamente para aprovar essa questão do voto auditável.
Antes de mais nada, ele tem de mudar de ideia, porque a gente já falava até ontem sobre isso, porque ele esteve junto recentemente dos partidos que tomaram uma posição contrária ao voto auditável, né? Ele era uma das lideranças partidárias que se posicionaram contra. Foram 11 partidos, né, o que diminui muito a chance de uma aprovação em plenário, por exemplo, que é uma PEC, que exige uma votação maior, não é maioria simples, então isso já complica. Agora, Paulo, eu queria falar com você a respeito de CPI da Covid, da notícia que nós temos hoje em relação ao laboratório chinês, né, que estaria envolvido aí nas negociações, e ele disse que ele não recebeu, não encaminhou os documentos que foram apresentados pela Precisa Medicamentos nas negociações da vacina, como se fosse de autoria do laboratório do Bharat Biotech. E um dos papéis, até o nome da farmacêutica indiana, está escrito errado. É uma coisa que estava sendo discutida já no âmbito da CPI, que vai ser retomada. Eles estão com toda essa documentação sendo avaliada agora pelos senadores, e é uma coisa muito ruim, porque tem envolvimento de integrantes do Ministério da Saúde. Terá de haver um descolamento entre governo e esses integrantes do Ministério da Saúde no encaminhamento de todas as investigações, né? Denise, o que eu falei agora há pouco, né, que o presidente Jair Bolsonaro está apostando todas as suas fichas aí eleitorais no discurso de que ele não é corrupto, que não há corrupção no governo dele, e eu acho que é um fio da navalha, e eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir caminhar bem nos próximos meses, porque do outro lado, a gente tem uma CPI cuja é formada ali por gente experiente, né? Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, e eles vão apostar e vão tentar colar no governo Jair Bolsonaro, não só na pessoa, né? A gente fala muito da pessoa Jair Bolsonaro, a gente tem que pensar que o presidente Jair Bolsonaro ele representa todo um governo. E essa CPI vai realmente vir aí com a faca nos dentes para tentar derrubar essa, que é uma arma um calibre bastante baixo aí do presidente Jair Bolsonaro, da não corrupção no seu governo. Então, esse caso aí, esse entrevero entre a Precisa e a Bharat, né? É mais um capítulo dessa luta aí da CPI para derrubar o governo Jair Bolsonaro, ou para afetar e desgastar o governo Jair Bolsonaro até as eleições de 2022. E me parece que, abrindo tantos flancos, o presidente Jair Bolsonaro acaba se fragilizando, né? Se expondo cada vez mais. É isso, conversei aqui com o Paulo Pozonoff, comentarista da Jovem Pan. Paulo, muito obrigada, uma boa tarde para você, bom final de semana. Obrigado, igualmente.